capítulo 5 de Mulheres que Correm com o João. Seja muito bem-vinda, né? Ao capítulo 5, que caçar. Quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto. Enfrentar a natureza de vida, morte e vida do amor, né? Então, ontem eu estava trabalhando lá e eu vou fazendo uma coisa, às vezes pensando em outra. O que pode ser legal para o clube e falar desse tema. Aí apareceram 3 músicas para mim do Spotify sobre o 25 de abril, né? Aí numa Carolina Deslandes, não sei se você conhece, ela toda tatuada, né? Canta música romântica, às vezes umas músicas meio rap, assim. E aí ela fala isso, né? Ela tá cantando a música de Abril, com uma voz muito bonita, e ela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. E aí ela vai falando que antes do 25 de abril as mulheres não podiam votar, né? As mulheres não podiam sair do país sem autorização do marido. Um homem tinha, pela lei, a cobertura para ele matar a mulher dele em público, caso ele pegasse a mulher no flagrante de traição, né? Várias coisas. Aí depois veio a música da Bárbara Tinoco, e ela fala, é super novinha também, ela perdeu, né, um The Voice, mas ela hoje é jurada, a carreira dela, né, super deslanchou, e ela fez essa canção. Elas são muito amigas, elas sempre falam do cenário musical, né, empreendedor, feminino, né, por exemplo, a Carolina Deslandes, ela é mãe de 3. Um dos meninos, que é o primeiro, ele é autista. Então, ela fala, né, no Instagram dela sobre as dores, né, de ter um filho autista e tal. Então, ela é muito transparente, né? Gostei muito. Você consegue ver a tela? Recordings. Ainda não, Marcele. Não? It's saying Espera aí, history here. deixa eu So tirar. editor announced that local recordings are now Dá pra ver available a on stream. conta. Have you ever done a recording where your Eu guest just até had gosto terrible de ter internet issues? o YouTube They were Pro, blurry. porque eu trabalho muito no YouTube. E é muita propaganda, eu não aguento, né? Consegue ver a tela? Ainda não, filha. Tá dando o quê? Carregando? Não, só essa sua imagem mesmo. Ah, é? Peraí. Deixa eu ver se... Eu não botei para compartilhar, então, gente. Tô achando que eu já coloquei. Eu fui procurar ali. Foi pergunta. Agora sim. Ah, engraçado. Eu vi essa música exatamente com essas imagens. Sério? Você não visto? Aham. É muito bonito, né? Aí mais pra frente, eu fiquei ouvindo várias vezes. Hoje vim conversando com o Rodrigo, botei na hora que a gente estava no colégio. Os homens podiam não autorizar que as mulheres trabalhassem fora de casa. O Código Penal permitia ao marido matar a mulher em flagrante adultério. É demais, né? E assim, você pensar que tem 50 anos só que Portugal, né, conseguiu derrubar isso, né? E foi a partir da luta de várias pessoas, né? Vários homens, várias mulheres. E às vezes a gente tem direitos que a gente não valoriza, porque a gente não precisou lutar por eles, né? Já veio logo a outra, ó, a madrugada que eu esperava, né? Que foi a madrugada, né? Que tocou a música e tal. E aí ela fala claramente de várias coisas da mulher e da questão do fascismo, nunca mais, né? Então, são questões que estão muito latentes ainda, né? Essas coisas dos relacionamentos abusivos. E a gente precisa orientar, né? Orientar os E jovens. a verdade é que acontece mais do que a gente imagina, né? Porque geralmente as mulheres foram treinadas para suportar a dor. E é Pois por isso que tanto no campo emocional quanto no próprio campo afetivo, né? E o próprio campo do trabalho também, porque é uma jornada dupla.
Ela Sim. trabalha em casa, ela trabalha fora e ela ainda dá conta de todo o processo, né, dos filhos, porque a ela também foi dada essa missão, né? Muitas Pois é. vezes o pai é ausente, você pega e substitui aquela missão, porque tem uma visão mais ampla, né, sobre a própria maternidade. E realmente acontecem prisões, né, que a gente nem imagina que existem na sociedade, né? E isso é muito amplo mesmo. Não, é muito, né? E o que eu achei interessante é que elas são cantoras, até eu não tinha visto o clipe da Bárbara, e a Carolina tá lá, até vou pesquisar, não sei se foi um trabalho coletivo que saiu com músicas novas de abril, né? E quando você tem cantoras e tem tido muitos trabalhos, muitos movimentos por aqui, a Carol está, inclusive, trabalhando, ela ficou hibernada. Existe um prédio em Braga que era GNR, né, que é a polícia, e que virou um centro cultural. E a Câmara de Braga, ela convidou, né, fez um edital, uma eleição, e escolheu a Carol porque ela é produtora, né, de teatro, ela já fazia, com 16 anos, as lonas culturais, na época do César Maia, né? E ela tem muita experiência de produção, né? Circo voador, várias coisas. E ela é do teatro, ela é cenógrafa, mas ela é produtora também. Então, ela consegue tocar um time, né? Acho que foram 200 jovens que foram, ela preparou o cenário, né? Quer dizer, coordenou uma equipe para fazer o cenário, que era como é que se fala? Era uma escape room, sabe? Era um jogo muito na linguagem dos jovens, né? Que foram para lá passar a noite. Olha que interessante. E eles eram provocados o tempo inteiro, tinham coisas na internet, tinham coisas de jogos digitais e tal. E eles iam até umas 3 horas da manhã e depois eles iam dormir. Alguns não foram dormir, porque eles não se dão esse limite, né? O jovem acha que ele aguenta. Aí ficaram chorando no dia seguinte, porque estavam exaustos, porque aquilo ali, depois que eles iam sair, o pessoal ia estar do lado de fora esperando, era um evento. E eles criaram um manifesto que foi lido, né? Então, eles leram, sei lá, 20 e tantas coisas que eles acharam importante em termos de liberdade, né? E a Carol falou que eles não têm a menor noção do que é liberdade, porque eles têm liberdade. Então, a liberdade para eles é, sei lá, ficar no telemóvel até a hora que eles quiserem, né? E dormir até a hora que quiser. É muito da parte da descoberta da sexualidade, né? Essas coisas assim, xenofobia, transporte, porque como ela viu que eles não tinham essa dimensão, ela teve que fazer um trabalho para eles conseguirem dar o material que ela precisava, né? E aí ela pegava os que estavam muito agitados e levava para uma sala, eles tinham um número, cada um tinha um número, aí tinha um rádio, né, no prédio inteiro e vários ambientes, aí chamava o número tal, aí entrevistar, né? E aí alguns não queriam falar, outros achavam que os pais iam acabar sabendo, né? Enfim, ela disse que foi isso. Só que foi chato porque depois que eles saíram e foram ler o manifesto e tal, a pessoa que estava lá, né, que era o presidente da Câmara, ele não falou nada sobre o que eles consideraram importante. Já foi com um discurso pronto, né? E foi um pouco frustrante para eles, e eles já estavam no evento pensando isso, né? Ah, mas ninguém vai nos ouvir, né? Aquela coisa assim. E, então é muito pertinente, né? Esse tema do Tá que é liberdade, compartilhando, tá, amiga, a tela? Tá compartilhando a tela. o que é pertinente para a gente em termos de liberdade, né? E uma coisa que a minha mãe me ensinou, que eu preciso que apareça a lágrima dele, que a minha mãe me ensinou, que eu agradeço muito, ela batia muito nessa tecla. Eu falo que ela foi minha primeira coach e às vezes eu nem entendia porque que ela estava falando aquelas coisas para mim, mas em algum momento da minha vida aquilo fez sentido, né?
que é o seu direito termina onde começa o do outro, né? Então, é muito isso, né? A gente entender nessas relações de trabalho, com filho, com marido, né? Relações afetivas, onde é o meu direito. E nós, mulheres, temos uma tendência, pelo que nos foi colocado, a ceder sempre, ceder muito. Não é que os homens não cedam, tem homens também que são super submissos, né? Em relacionamentos abusivos também. Então, a gente precisa mesmo se cercar, né, de valores, de pessoas, estar em comunidade, porque essas relações que nos fecham muito, né? Ah, não fala com fulano, não, não. E no começo a gente é muito, tá, não, você não vai sair sozinho, você não vai jogar seu futebol, você não vai fazer cabelo para quê? Você já é bonita, né? Então, as pessoas, daqui a pouco, elas estão completamente longe, né, da essência delas. E quando entra a parte dos filhos, que a gente tem aquela missão, né? Então, nossa, aí que a gente abre mão da gente mesmo, né? Então, voltando aqui, entrando, na verdade, né, no capítulo 5, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, vou colocar também na academia. Daqui a pouco no aulão vou mostrar como entra na academia, como pode pegar os materiais lá. Tem um PDF, né, e tem o livro também, várias versões, né, do Mulheres que Correm com os Lobos. Esse capítulo 5, ele fala muito da gente nascer, morrer, das relações que nascem, morrem, várias vezes, né? É muito, muito interessante. Então, eu coloquei lá o PDF, né, que dá para ir acompanhando, e se tiver curiosidade, acho que esse, então, vale muito a pena você ler. E a Mulher Esqueleto, que também aparece como Baba, esqueci o nome dela agora, mas daqui a pouco eu falo aqui. Existem várias lendas pelo mundo que falam dessa mulher esqueleto, né, de alguma maneira. Então, esse é um conto inuí, né, que é dos antigos esquimós, né, que agora a gente chama, eles não querem mais serem tratados assim. E que ela começa a comparar-nos com relação ao amor, e a gente pode falar também do amor pelo nosso ofício, o amor com o trabalho, o amor, né, nessa entrega também com os teus clientes, né, no relacionamento, na comunicação. A gente vai fazer as pontes, né? Mas é isso, diz que os lobos são bons nos relacionamentos, né? Para eles é muito fácil brigar, eles brigam, eles se desentendem, mas eles são leais e eles permanecem com os mesmos pares. E eles enfrentam caçadores, clima, né? Frio, invernos rigorosos, crias, né? Que eles têm que cuidar daquelas crias. E mesmo que eles se zanguem uns com os outros, para eles é muito natural que o vínculo deles perdure, né? É natural para eles isso. Eles vão superar, eles sabem disso. Então, depois eles aproveitam primaveras abundantes, né? Longas caminhadas, enfim, novas ninhadas, outros predadores e por aí vai. Então, eles têm uma vida intuitiva, que a Clarissa estudou, né, e mapeou, isso que ela escreveu, isso aqui é a tese dela. E ela diz que essa lealdade pelas relações de confiança e dedicação para toda a vida é algo que nós humanos temos dificuldade em fazer, né? E ela diz que essa dificuldade que nós humanos temos por fazer é porque na vida de um casal ou em qualquer relacionamento, a gente precisa ter uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa é a mulher esqueleto, né? E aí ela começa a explicar isso. Que essa intuição dos lobos é saber lidar com o ciclo natural de vida, morte e vida, que ela refere, né, em vários momentos dentro do conto, dentro do capítulo, que é a explicação da animação, desenvolvimento, declínio e morte, sendo esse último estado sempre seguido de reanimação, né? Então volta. E aí fica aquela coisa, o que que eu preciso deixar morrer? O que que eu preciso deixar ir?
e como que eu vou renascer. É muito da conversa, eu fiquei toda arrepiada, a gente teve esse momento aqui bastante íntimo, te agradeço, né, a confiança. E é isso, né? Então, na verdade, o Sol, as estrelas e a Lua, bem como os assuntos dos seres humanos e das mais ínfimas criaturas, né? Células, átomos, apresenta essa espécie de palpitação seguida de hesitação e novamente palpitação, né? Então é vida, morte, vida. Isso tem em tudo, né? O tempo inteiro. É engraçado, Marcele, que, se você me permite, eu acho que a vida da gente é um constante morrer e nascer. Eu tive numa formação há pouco tempo sobre constelação e disse Aham. que uma das primeiras mortes que nós temos é quando a gente sai do útero, né? Porque ali para gente é uma vida completa, que num determinado momento você precisa morrer para aquela vida para nascer para outra vida. E que a experiência que esse feto, né, tem é justamente essa, uma experiência de quase morte, que ele precisa aprender a respirar num ambiente hostil, porque na verdade ali não tem mais alimentação, ali não tem mais nada que ele vá só abrir a boca e ter, né? É isso. E a primeira morte é quando a gente nasce. E depois todos os outros processos para que você possa estar evoluindo, eles são processos de morte e de vida, porque para você sair de um ciclo de aprendizagem, você precisa entrar em outro, e para isso o anterior precisa morrer. E eu É isso. achei muito interessante essa fala. E outra fala que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, me desculpa, só para ampliar um pouquinho Para isso a que a gente questão que é clube, não é que aula. vai brotando assim, vai brotando no nosso coração, né? E aí eu digo que nada é por acaso, né? Porque a gente teve toda essa simbiose anterior para poder estar te falando, né, sobre algumas questões. E Claro. ele dizia também que hoje em dia, né, dentro dessa questão energética da física quântica, se observa que não é o não é o óvulo, né, que não foi o espermatozoide que conseguiu entrar no óvulo, foi a energia que existia dentro daquele processo que fez o óvulo escolher o espermatozoide. Então, ele também, dentro desse processo inicial, é uma morte daquela condição original para a possibilidade de uma nova vida. Então, a gente precisa acreditar que a gente é muito mais do que matéria, né? Essa matéria que a gente é construída, ela é originada anterior a isso, né? Dentro de um universo mais espiritual, vamos dizer dessa forma, né? Que é o conteúdo que eu estudo muito. Então, é isso que você diz, né? A gente está em constante processo de morte e vida. Achei assim, É achei incrível, e é perfeito. uma coisa que a gente quer, depois a gente vê que a gente já não quer, né? É uma coisa que estava fluindo, um projeto, de repente não vai, é um relacionamento com amigo, é tudo, né? É vida, morte, vida. Então, a gente, tendo essa consciência, é importante a gente identificar esses ciclos, né? Aceitar a morte, né? Aceitar os términos. Isso é muito interessante, né? E tem a ver com essa coisa do apego, né? Então, a Clarissa, ela coloca que para que a gente possa viver, ser leal dessa maneira saudável como os lobos, que aí ela vai descrevendo, né? Dessa forma que é mais inteligente, né? Mais perseverante, mais emotiva, a gente precisa enfrentar, né? É isso, o medo de deitarmos com a Senhora da Morte. A gente não quer que os ciclos terminem, né? Então a gente quer controlar o outro porque enfim, a gente não quer que aquilo termine, a gente quer esse controle o tempo todo, né? Então, ela diz que essa história é uma história de caça sobre o amor. E passa-se numa zona gélida, né, do norte, do Polo Norte. Para compreender, temos que contextualizá-la nos ambientes mais inóspitos e numa das culturas de caça mais severas do mundo, né? Onde o amor não significa sedução, né? Ou procura de um simples prazer para o ego, mas sim um vínculo visível formado pela energia psíquica da resistência, uma união que perdure por força da generosidade
e da austeridade no decorrer dos dias e noites mais complicados e mais simples. Imagina você viver lá no meio da neve, né? A união de dois seres é vista como a magia Angakok, que eles chamam, né? Em si mesma, como uma relação através da qual os poderes que existem passam a ser conhecimento de ambos os indivíduos, né? Eles vivem muito essa coisa da comunidade, né? De um proteger o outro. E a Senhora da Morte, que seria essa figura da vida, morte e vida, né? Num dos seus múltiplos disfarces. Sob essa forma, a Senhora da Morte não é uma doença, mas é uma divindade, né? Então, para essa cultura que conta e reconta esse conto, eles acreditam, né, que a Senhora da Morte existe e tal, e tem a lenda dela, que eu vou falar aqui rapidinho para a gente comentar e associar com as nossas vidas, e pode interromper em qualquer momento para ficar mais gostoso, né? Então, ela corresponde à faceta selvagem da relação, aquela que os homens temem, né? Que é o fugir do controle, né? Bem como, por vezes, algumas mulheres também temem, né? Temem os ciclos naturais da elevação e do desgaste. A gente tenta evitar isso, né? Então, para criar um amor eterno, ambos os amantes têm de aceitar veementemente a entrada da mulher esqueleto, né? Então, é isso, a gente tem que abraçá-la. É E nesse verdade. isso, né? E olha, não sei se você já ouviu falar nessa lenda, nesse conto, já ouviu falar? Não, mas é perfeita, né, para o momento que a gente esteve Conversando, né? conversando. Quem contou para ela foi é do povo esquimó, né, Inuí, e foi dado por Mary Ukalat, né, que ela deixa aqui para a gente conhecer. Então, essa mulher esqueleto, né, ela era calva, ainda tinha os cabelos, ela virou um esqueleto porque ela fez algo que ninguém sabe, que o pai dela desaprovou. Então, o pai dela cortou as mãos dela, aí nasceram peixes, as mãos viraram peixes, jogou ela no fundo do mar, né? Naquele mar gélido, né? E ela ficou muito tempo ali. Os peixes foram comendo, né, a carne dela e arrancaram-lhe os olhos. Nas profundezas do oceano, o esqueleto dela girou vezes, inúmeras vezes, né, nas correntezas. E ali virou um lugar que os pescadores tinham medo de ir, que eles falavam que estava assombrado. Não sei se é porque de vez em quando o camarela aparecia, enfim. Só que um pescador se afastou da tribo dele, né? E foi pescar lá. Ele estava com fome, estava com frio, jogou o anzol. No que ele jogou o anzol, ele sentiu uma coisa muito pesada. E aí, no que ele sentiu uma coisa muito pesada, ele começou a puxar. Ele falou: Nossa, gente, que peixão, né? Eu vou, caraca, ter muita comida, não vou precisar ficar vindo aqui pescar nesse frio. Tava todo contente. E aí ele puxava, né, o anzol dele. E ela, lá no fundo, percebeu que aconteceu alguma coisa diferente, né? Então ela lutava para tentar sair do anzol. E o anzol estava preso na costela dela. Você sabe que costela para a mulher e a relação do homem é muito, né? Tem, enfim, na Bíblia, várias coisas ali, né? E aí o mar foi ficando muito agitado, formou ali uma espuma que fazia balançar, estremecer o caiaque, e ela nas profundezas tentando se soltar, né? Eles ficaram naquela luta ali. Quanto mais ela lutava, mais ela se enredava na linha, ou seja, quanto mais ela fugia daquele destino, né, daquela relação, mais ela ficava presa naquela situação, até que ela foi pescada e caiu o caiaque dele, né, toda troncha, já estava meio sem pé nem cabeça ali, né, toda desorganizada, e ele foi recolher a rede dele para ver, né, o que ele pescou. E então ele viu a cabeça dela, né, porque o corpo estava no caiaque e a cabeça ainda ali nas ondas, né?
e tinha umas criaturas de coral que brilhavam nas órbitas do crânio dela, né? E tinha, enfim, crustáceos agarrados nos velhos dentes, né, de marfim. E aí, de repente, vem aquele corpo todo e ele grita, né? Ele fica apavorado, ele já sabia que ele era assombrado. Ele gritou e ele começou a fugir. Remou desesperado para voltar para a costa. E quanto mais ele remava, mais ela ia atrás, porque Ah, que estava grudada no negócio, no fio. Cara, dos olha, minha cabeça é meio cinematográfica. Conforme você vai contando, eu vou imaginando, você acredita, né? quando isso é ótimo, né? E aí ele gritou, né, de novo, bateu o remo na proa para tentar soltar, ele saiu correndo para ir lá pro iglu, né? E ela, coitada, foi indo lá também, né? E ele chorando, aquela confusão toda. E no que ele passou pelo lugar onde ele deixava os peixes, ela agarrou um peixe e ficou comendo, porque há muito tempo ela não comia. E ela ia desesperada, né, naquele contexto, há muito tempo que ela não ia para a superfície, e os dois foram lá pro iglu dele, né? Então, ele foi vendo e foi perdendo o medo dela. E ele não entendia por quê. E ele foi se afeiçoando a ela, né? E ele ia falando, ora, 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 e ia desenrolando a linha, porque imagina, ela estava toda torta. E ele ia soltando, arrumando ela, e assustado porque ele foi se afeiçoando a ela. Então, quando ele cansou, ele dormiu, que é essa ilustração. No que ele dormiu, ele botou as peles, né? Porque eles se aquecem com peles. Ele foi, depois que ele desenrolou ela da linha, ele foi cobrindo ela com peles para ela se aquecer. E ele dormindo, ele entrou naquele transe que quando você tem um sonho, você tá chorando e você não sabe se é de alegria, de felicidade, né? Quem tá vendo não sabe. E ela viu aquela lágrima e ela foi beber aquela água. Ela tinha muita sede, né? Que é muito simbólico isso. Então ela bebe e aquela gota vai se transformando em algo que hidrata ela, vai hidratando, vai matando aquela sede, né? E ela então tira a roupa dele, deita do lado dele, os dois ela cobre os dois e ela arranca o coração dele. E no que ela arranca o coração dele, ela vai fazendo bum, 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 né? Carne, carne, carne. Ela vai falando e ela vai voltando a ter carne. Ela vai se tornando o que ela era antes de ter passado por isso. E ele está dormindo. E ela devolve o coração para ele. Só que os dois dormem abraçadinhos, agarradinhos, e ninguém sabe o que aconteceu com eles, mas eles viveram juntos, né? Depois dali, eles saíram daquela colônia, né? Daquela tribo, e eles viveram juntos, né? Então, é muito curtinho, e depois a Clarissa ela vai falando, né, da morte, na casa do amor, as primeiras fases do amor, a descoberta acidental, né, do tesouro, e vai falando sempre desse processo do encantamento, da importância, né, do vida, morte, vida, que dentro de um casamento a gente, né, aquele amor morre, renasce, aquela coisa toda. Tem Eu acho isso muito importante, né, e bonita a forma com que ela consegue descrever uma realidade dentro de uma possibilidade imaginativa, né? Porque quando a gente diz, né, que a questão da morte e dentro do processo de caveira, na parte emocional, né, que é o que eu realmente estudo, é exatamente isso, né? Existe dentro de nós muitas caveiras que você não tem mais nem como aproveitar esse campo emocional do outro.
porque para você é tanta carência que você acaba não tendo como aproveitar o outro. Em determinado momento, quando você se abre, né, para novos ciclos, é isso que acontece. Você bebe o que está à tua volta e, ao mesmo tempo que você se nutre, você também faz o outro se nutrir de você mesma. E é uma simbiose, né, muito grande, né, dentro desse processo. E Nossa. que bonito isso, né? Que coisa assim perfeita, porque a gente realmente vive. E que bom, né? Que todos nós possamos, assim, dentro desse estudo, entender que os processos de morte são necessários, fechar ciclos são necessários, e, ao mesmo tempo, aproveitar desse oásis, né, que tem dentro da possibilidade da relação com o outro, é fundamental, né? Quando você realmente se abre e consegue beber um pouco do que o outro pode estar te dando, que é esse nosso processo agora, né? Você, dentro de um estudo, está se abrindo e a gente aqui juntos bebendo um pouco desse conhecimento, né? E Por isso, realmente sou grata por esse processo. ele é um livro que ela recomenda que seja feito em círculos, né? De pessoas, não só de mulheres, porque os homens também precisam despertar esse homem selvagem, entender sobre a mulher selvagem, né, para acolher, que aí tem o Manauí, que a gente falou, né, no encontro anterior. E ela vai, então, falando de cada etapa, né? Então, ela fala sobre a lágrima, o poder, né? A gente fala que ali tem essa questão, né, sublime, né? Quando você chora, pode ser de alegria, pode ser de tristeza, mas tem essa coisa que você falou, poderosa, né? De você, com as dores do outro ou com os encantamentos do outro, né? Os sentimentos do outro, você se nutrir, se alimentar, né? É uma coisa, assim, muito interessante. E quer dizer, ele estava solitário, longe da tribo dele, né? Não queria pescar, não gostava daquele trabalho, daquele processo, mas ele tinha que fazer aquilo para sobreviver. Ela estava ali ao léu, né? Enfim, e vivendo uma obscuridade, jogada para lá, jogada para cá, que fala de quando nós mulheres estamos tristes, longe da nossa essência. E a gente pode fazer várias relações aqui, né? O pai pode ser o sistema, o patriarcado como um todo, o mundo que a gente vive, a estrutura dele, que nos poda as mãos e nos joga no mar para que a gente não fale, não respire, né? Quer tirar a nossa alegria, tirar a nossa beleza, né? Mas nem todo homem é assim, nem todo homem confirma e combina com esse sistema, né? Existem os homens selvagens que querem as mulheres na sua essência ao seu lado, né? Então mostra essa coragem dele ali. Primeiro ele teve muito medo, mas depois ele sentiu uma afeição muito grande, cuidou dela, né? Cobriu. E ela viu o alimento também, aquilo. Quando você vê a luz do conhecimento, você vê uma chance de você se reerguer, você agarra aquilo, né? Com vontade, com voracidade. Então, eu fico toda arrepiada. Os simbolismos ali são vários, vários, vários mesmo, né? E dessa importância da gente compreender, aceitar, né, os ciclos. Eu, por minha vez, sempre fui muito fantasiosa, muito, sabe, romântica, querendo um relacionamento, sei lá, perfeito. Buscava me relacionar com alguém igual a mim, senão eu já queria terminar. E depois eu até comentei isso com vocês, né? Eu descobri que eu ficava sabotando as minhas relações, né? E quando a gente entende que não é o outro que tem que ser responsável pela nossa felicidade, que é a gente que tem que dar os nossos limites, né, para as pessoas também. E tem isso. Eu lembro que uma tia do Rodrigo uma vez chegou lá em casa, era Natal, e a gente estava assim, brigando, né? Tava muito chateado, porque o processo de você cuidar de uma criança pequena, você fica muito presa, né? E o homem, ele acaba tendo mais liberdade, né? Isso sempre me incomodou. E eu falava, se for para ser assim, eu prefiro estar sozinha e tal, aquela coisa toda. E tem coisas que eu não admito, tem um temperamento de falar, por que isso? Por que aquilo? Questionadora. E a gente vê que tem essa coisa, né? O homem é mais forte. No meu caso, ele tinha a relação com o dinheiro, né?
Eu não, eu estava dependente dele o tempo todo, e eu queria que ele fosse um pai maravilhoso e perfeito. Então, são muitas expectativas, né? E ela deu aula na educação infantil, essa tia dele, muito tempo. E ela falou, Marcele, hoje o seu casamento não é sobre você. Agora é criar o seu filho, sabe? Agora esquece, acabou. Aí eu fiquei olhando pra cara dela. Ela é super, assim, firme, engraçada. E tia dele, né? E ela brigou com ele, que ele pegou as coisas, botou na mala do carro, Miguel, né, vendo aquilo tudo e chorando. Graças a Deus, a gente hoje não tem mais esse tipo de rompante assim. Mas tinha muito, né? E quando você entende, né? Eu me sinto hoje meio como esse lobo, né? Essa loba. E eu conversei com ele recentemente, falei, muitas das coisas que eu passei e que eu tô com você, assim, é graças ao Miguel. Ele fica super chateado quando eu falo isso. Aí depois eu me expressei melhor. Eu falei, é pelo projeto da família, entende? Porque É, é muito fácil, falamos, né? É muito. falamos sobre isso, né, hoje. E eu falei isso pra ele, né? Ele entendeu, eu acho. Porque eu gosto da gente enquanto pais do Miguel. Acho que a gente super combina nas coisas e tal. Mas aí a gente precisa, em algum momento, se reconectar, né? Enquanto casal. Porque a gente também transcende, né? A gente é voluntário numa comunidade onde nós somos imigrantes. A gente está sempre em prol do outro, né? Então a gente faz os natais em casa. Então, aquilo me incomodava, porque ao mesmo tempo que eu queria que também houvesse o tempo do romance, né, e tudo aquilo ali. E você entende, né, que o seu amor não é hollywoodiano. Tem dia que você não quer ver a cara do outro, sabe? Tinha dia que eu só pensava assim, cara, eu vou embora, sabe? Eu não quero ficar aqui, não quero estar com essa pessoa, né? Eu acho que tem dia que ele acorda também me odiando. E dadas as proporções, se você Aham. elimina o nível de toxicidade e traz leveza, traz saúde emocional, Acho que é equilíbrio, né? A questão é você conseguir, num determinado momento, estar acima, mas logo depois você precisa buscar o equilíbrio pessoal e também social, ali né, no meio, né? Vamos dizer dessa forma, porque todo mundo está compondo. E uma coisa assim, muito legal que você está falando e que foi realmente libertador para a minha vida, e você até falou um pouco sobre isso, foi que eu não sou responsável pela felicidade de ninguém. Nós, dentro do nosso processo de aprendizagem enquanto alma, nós viemos aqui para experienciar processos únicos. E você não é feliz, você não é responsável pela felicidade de ninguém, mas também ninguém é responsável pela sua felicidade. E esse processo, quando eu entendi, ele foi libertador, porque quando você tenta, né, fazer com que o outro entre dentro desse processo que é seu, que não é do outro, você não tem essa liberdade de vida, liberdade de alma, que sim, aí você começa, é engraçado, né? A gente tem assim, vamos pensar, né? O cachorro, que é uma realidade tão próxima a nós. O cachorro, ele é um ser que ele se contenta com ele mesmo, né? Então, se você der comida e água, ele está feliz o tempo todo. Já a gente é, não, a gente quer ultrapassar os nossos limites de alma, né? Que não deveria. A gente só acha que só é feliz quando a gente tem o outro e que o outro também faz parte dessa felicidade. E não, né? Isso foi tão forte para mim. Você precisa ser você feliz dentro desse processo e o outro ele vai te não te completar, mas ele vai te acrescentar. Ah, isso faz uma diferença tão grande em qualquer tipo de relação, né? tira o peso, né, do outro, você entende que muita coisa é carga sua, você É, começa a entender o que que é seu, o que que é dele, o que que você não quer passar para o teu filho, né, ou para os teus filhos, para tua família, você ganha mais poder, né, porque eu adoeci quando eu vivia um processo de ó vida, ó céus, meu pai me abandonou, meu marido não é bom para mim, eu sou uma infeliz, meu exato, marido exato. escuta, meu marido não. Eu nem enxergava, é engraçado quando você fala que eu queria muito me separar dele, em muitos momentos, assim. Uhum.
a gente tem até uma música, uma piada interna sobre isso do Baia, que ele namorou uma advogada, ele fala: você tem seu direito de ir e vir, mas eu tenho o meu de querer ficar. Porque se fosse por mim, a gente já tinha jogado tudo pro ar há muito tempo, sabe? Eu não gosto de bater de frente, eu não gosto do embate, eu não gosto disso. E aí eu percebi que eu estava me vitimizando, né? E que tinham coisas que eu poderia fazer na relação. Tinham coisas que ele não ia me dar, porque ele não tem, ele não pode dar. Como eu também, tem coisas que eu não vou dar para ele, porque não é da minha essência, não é do meu caráter, eu não quero fazer. Tipo, vamos pro Maracanã, ver não sei o quê, ou vamos. Negócio, ele queria que eu mudasse de time, uma bobeira. Eu falei, eu não vou mudar, eu não gosto de futebol, mas eu não vou mudar de time. Eu sou muito assim firme, né? Aí meu filho falou: você tem que mudar, só você não é, que aí juntam os dois, né? Você tem as duas energias. Eu falei: não venha com isso e não peça nenhuma namorada sua para fazer isso por você. Eu não vou mudar. Eu nasci, saí do hospital com a roupinha do Flamengo. Eu tenho uma relação afetiva com os tios, né? Que fizeram ali o papel de pai, achavam que eu ia ser um menino. Minha mãe não fez ultra, não teve grana, tinha 18 anos. E eu via jogo com eles, escutava eles no radinho, né? Eles ouvindo aquilo ali e tal. E todos os aniversários canta o hino do Flamengo, né? A gente só ganhava blusa do Flamengo deles, né? E tem outros times, mas a maioria é Flamengo. Meus primos entram para casar com o hino do Flamengo. E aquilo foi uma dor para mim, que eu falei: Miguel não vai ser, né? Ele falou: não, ele não vai ser, ele vai ser Fluminense, imagina. Então, às vezes, uma bobeira, né? Uma opinião, assim. Eu falei: não vou mudar. E você aceitar essas pequenas diferenças, né? Eu gosto de dançar, ele não gosta de dançar. Eu amei a praia, ele não faz muita questão. Ele gosta de coisas que eu não gosto, mas a gente gosta de estar junto, de fazer uma fogueira, de ter um violão em volta. Então, é você somar o que você gosta e não tanto o que você não gosta, né? E acho que é um processo difícil, a gente só aprende amadurecendo, porque hoje em dia as relações de TikTok não, de Tinder, é muito superficial. Se você não Sim. tem o padrão físico, se você não sabe me fazer gozar, se você não isso, não aquilo, você tá fora, você é eliminado, né? Então, é uma linha tênue do quanto a gente investe, mas é uma linha tênue também do porquê a gente sempre vai embora, né? O que é que o outro vai. Nossa, dá. E é forte demais isso, né? Porque o ser humano fica num processo em que é só o visual, é só o que ele vê, porque nós somos muito mais além do que a gente vê, né? E é dentro dessa simbiose que realmente há o crescimento. É dentro dos processos de morte que você fez várias vezes, né, para poder estar também achando o equilíbrio, é que a gente tem o crescimento individual, né? E a gente só sabe disso depois com o tempo, e tá tudo bem, entende? Isso é um processo que a gente veio Porque passar, assim, né? tá em casa aí, tipo, eu tô fazendo essa atividade do meu trabalho na hora do meu almoço. Se fosse ele com uma reunião de trabalho, ok. Mas se sou eu, nossa, a mulher tá marcando uma reunião, não vai botar o prato dele, né? A gente tem essas coisas, assim. Ela vai fazer live, ela vai fazer não sei o quê à noite, não vai deitar na hora que eu vou deitar. A gente tinha uns conflitos de coisas que são muito nos impostas do que é certo e que é errado. Eu acho que você não pode estar o tempo inteiro indisponível ou só focando no trabalho, né? Eu tenho uma tendência a ser workaholic, porque eu amo o que eu faço. Mas tem momentos que eu também tenho que ceder, né? Então, tipo, hoje é véspera de feriado. Então, eu organizo o meu trabalho para eu não trabalhar no feriado. Convidei eles, pô, vamos ao cinema, então, né? De noite, depois que a gente pegar o Miguel e tal. Para você ter essa vida, né? Também em comum, porque senão você só vive para resolver problema, né? Porque casa é só conta, problema, arrumação, é isso. Mas para a gente fechar, essa parte tem um intervalinho, né? Que daqui a pouco vai ser o aulão para quem quer aprender a colocar um curso, né? No Hotmart. Esse capítulo eu recomendo muito que leia, o PDF está lá. Ele é um capítulo que me deu vontade de marcar frases, ler tudo. Depois a gente pode trocar também no grupo sobre isso, acho que é importante, né? Então, ela traz esse conto, né? Que ela selecionou 19 contos. Ela traz esse conto número 5 da Mulher Esqueleto, que é essa narrativa que aparece em diferentes culturas com diferentes nomes, né? Baba Yaga, enfim.
E você vê também no México, tem La Muerte, né? Tem sempre essa coisa da mulher esqueleto, que ela é uma figura mítica, que representa no fundo o quê? A sabedoria ancestral e a jornada de autodescoberta. E os ossos é aquilo que você falou, é nossa estrutura. E para a gente reviver e renascer, como no primeiro conto, né, ela tem a mulher que canta para juntar, formar, ela cata os ossos, a catadora de ossos, canta em volta da fogueira e aquele bicho voa, né, ou sai correndo, dependendo do animal. Então é isso, de você juntar os seus ossos, juntar a tua estrutura, a base, né, cara, a tua essência, o teu sonho, que é aquilo que vai te manter de pé, né? E aí Ai, que forte ouvir isso. mas é isso que a gente está fazendo juntas, né? Me emociona. É, em relação à vida pessoal, né? A gente pode falar da jornada da mulher esqueleto e os desafios que enfrentamos em nossas próprias vidas diariamente e como ela precisamos enfrentar situações difíceis, encarar os medos, encarar a morte simbólica de antigas formas de ser para possibilitar o renascimento, né? E o nosso crescimento pessoal. Nesse contexto empreendedor, a gente pode ver essa jornada dela como uma metáfora para os desafios e transformações que nós enfrentamos como empreendedoras, né? Ou empreendedor, porque é uma relação dicotômica, é uma relação quase bipolar, né? Você quer, mas não quer. Você fica, ai meu Deus, por que eu fui fazer isso? Podia ter meu salário no fim do mês. E nos lembra da importância de acessar a nossa sabedoria interior, né? Adaptabilidade, resiliência. Olha como eu tenho resiliência, né? Para superar obstáculos e alcançar os novos objetivos. Porque às vezes, igual o seu caso, você trabalha com algo, você cansa de falar para mim, né? Eu vejo isso como sua dor e eu tenho empatia. As pessoas não sabem o que é, as pessoas acham que é um misticismo, acham que, sei lá, é macumba, né? E é isso, a gente ouve muitas crenças, né? E muita gente fala: você vai só fazer esse conteúdo aí, não sabe o quanto que eu estudo para poder fazer uma coisa que vai funcionar, né? E com relação ao cliente, a gente pode perceber que o teu cliente, ele está em diferentes fases, né? Como se o teu cliente fosse aquela mulher esqueleto lá, coitado, foi jogado lá, tá sofrendo. E como é que você pode ajudar essa pessoa a juntar os ossos, juntar suas estruturas, acreditar que aquela vida vale, que é digna, né? E para essa pessoa se munir de novo do teu sonho, da vontade de viver, da paz de espírito, né? Eu vi ontem a Patrícia falando, vou dormir, né? Então, como você ajuda essa pessoa que está em sofrimento a se reconectar com ela mesma, né? E como que eu, trabalhando com você nessa jornada, posso te ajudar a contar isso, né? A transformar isso em palavras, em vídeos, em ações estratégicas para que mais e mais pessoas possam Consigam juntar seus ossos, né, Marcele? E né? renascer. Porque todos nós, né? E assim, é muito engraçado que a sociedade foi educada a não ver esses processos internos de morte. Porque a gente só acha que passar uma tela, né, a todo tempo, você já conseguiu ver um contexto. E o contexto, na verdade, ele é muito além do que os nossos próprios olhos podem ver, né? Os nossos sentimentos ou as nossas emoções superficiais podem tocar e sentir. Então, é isso mesmo que você falou, é tão interessante, né? Quando a gente, dentro da nossa troca, eu acredito, assim, que nós somos verdadeiramente pessoas que, quando cá viemos, Deus nos colocou diferentes dons e Ele nos pergunta, né, todo tempo, o que você está fazendo com esse dom que eu te coloquei? Porque, ao mesmo tempo que eu não tenho essa sabedoria que você tem dentro do dom da própria internet, dessa linguagem, né, desse outro conhecimento, eu tenho outros, e é dessa troca, né, desse equilíbrio que a gente busca na troca, é que nascem realmente a vida, é que nasce a vida. E é isso, eu sinto exatamente esse processo com o nosso trabalho,
E é isso realmente que eu vejo, que é o significado de todo o processo de alma, né? De todo o processo de morte e vida. E, e é assim difícil, que bom que você vai me ajudar, porque é muito difícil falar para o outro ser humano em palavras o que a gente deveria descrever, que são sentimentos internos. Sim. Isso é um grande desafio. E que bom que eu tenho você para me ajudar nisso. Não, e para mim é um trabalho, é até estranho eu falar isso para qualquer pessoa, mas é um trabalho espiritual. Eu sinto às vezes que eu só É, consigo trabalhar se eu me conecto comigo, se eu me sim. conecto com o mundo, o universo, o que que as pessoas precisam, preciso dessa conexão, preciso ouvir, a coisa vem. E eu me conecto com o meu cliente, me conecto com você. Aí eu boto mantra, coisas, sabe? Às vezes eu fico ouvindo coisas de estudar mesmo, social media e tal. Tem dia que eu falo, não, não vou conseguir, eu preciso me conectar num outro campo, sabe? Aí eu preciso ir na horta, eu preciso beber uma água, eu preciso usar um óleo essencial. É muito interessante essa minha forma. Marcele, nós somos um ser Faz um espiritual. download, faz um download assim, pá, É, falo, pá, 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 pá. Aí eu vou, pá, pá, pá. Aí já não sou eu, é uma coisa assim que eu falo, gente, não sou eu. que coisa, sabe? Eu tô totalmente conectada com você, com o teu negócio, com as pessoas em volta de você. É uma força que eu sinto, eu não sei como outros social media fazem, né? Mas para mim é um processo muito, É. nossa, de conexão mesmo, sabe? É Além muito das. interessante, né? A gente precisa entender que nós não somos um corpo que tem uma alma, né? Um espírito. Nós somos uma alma e tem um corpo, né? Então, esse corpo aqui, ele é anímico, né? Na verdade, ele precisa dessa alma para viver, Pois porque é. senão ele não é nada, né? Ele é só um corpo morto. E é E essa alma que as pessoas não resgatam, sabe? É isso que você me falou, esse campo que é superior, né? Que é maior que a gente, que as pessoas não fazem uso, e aí ficam superficiais. Mas, assim, também não quero generalizar, porque a gente está muito acostumado a ver, assim, que as pessoas são pessoas negativas. Eu acho que existe no mundo muita gente positiva. E é esse grupo que a gente tem que se conectar, né? É E é isso, muito é bom, e isso. assim, do nada, né? Eu tava. Claro que eu fico insegura, claro que para mim seria interessante ter 30, 40 pessoas em sala, 150, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo eu já vi isso acontecer no físico, né? Que era dentro do coworking, eu vi o que virou, eu sei o poder que isso tem, eu sei o valor que isso tem. E de repente a Patrícia, que é uma pessoa extremamente, como é que eu vou te falar, firme nas coisas e tal, entrou, quer dizer, ela estava trabalhando, então indo para o trabalho, então ela viu o valor ali, entrou. Cara, e de repente do nada ela vira para você e fala: "Cara, como é que eu experimento isso, sabe?" E às vezes você tá numa sala com um monte de gente fazendo aquele pitch pro forma, todo mundo se ouviu, todo mundo se falou, mas ninguém se conectou, né? Então eu prefiro ir crescendo aos poucos o nosso grupo, fortalecendo a nossa comunidade. Eu penso que vem quem tem que vir e as pessoas vão se apoiar e vão fazer parcerias, e eu tenho certeza, porque eu sei que esse é o caminho e que eu preciso fazer isso, e que você tinha que estar aqui, eu tinha que estar aqui. Então é muito forte para mim, sabe? Por isso que Sim. da primeira vez que eu tive esse contato, essa experiência, foi muito forte para mim cortar, né? Vir para Portugal e deixar isso que eu estava fazendo lá, né, no presencial, assim. Então, foi uma coisa que me custou muito, porque é um trabalho que eu faço com técnica, com maestria, com estudo, com objetivos, mas é um trabalho também que conversa muito com a minha missão de alma, sabe? E eu fiquei super feliz. Eu falei, gente, era para estar na sala quem tinha que estar. Comecei que vai ver a gravação quem tem que ver, né? As pessoas estão me pedindo. E a gente vai crescer juntas e vamos E eu juntar. desejo, né, que esse nosso momento possa chegar no coração de quem realmente precise entender qual é o dom que tem e que pode e deve colocar a serviço do outro.
Ao isso. mesmo tempo que a gente precisa se construir, né, como pessoa, a gente não pode deixar de entender que a gente veio aqui também para ajudar na construção de outras histórias. E você fez isso muito bem, né, dentro de todo o seu processo. E, assim, também te parabenizo, porque eu imagino, você está falando e eu imaginando, minha cabeça é bem engraçada, né, porque eu entro muito na história e minha mente começa a imaginar exatamente os processos que aquela pessoa pode ter passado, até sinto na pele, não vou dizer sobre isso, mas sinto, né, a energia do processo. E eu sei que foi um processo de grande morte, mas também de grande renascimento, porque a gente, às vezes, quando está numa linha que não é aquela que a gente deve seguir, a própria vida nos traz a mudanças grandes para que a gente possa caminhar por um outro caminho, entende? Porque senão a gente passa toda uma vida sem realmente desenvolver o que a gente veio aqui fazer. E é isso, o desafio, os problemas, é isso, é isso. É aquele isso, né? momento em que te tira o chão, é aquele momento que fala, não, não, não é aí, sai. E você não sabe muito bem como andar Né? E a resposta, eu passei dentro do processo, a mulher e esquerda. você, quando Foi está aberta, Aí você eu falei, junta os seus ossos e começa um novo processo, bebendo de uma nova fonte, né? Olha, me emocionou muito essa história. Você nem tem ideia do porquê. Hoje eu sei, né? Por que que Deus me facilitou de ter esse momento na agenda para a gente estar junto. Porque eu precisava ouvir exatamente isso que você me contou. Esse ai, processo que outros já viveram e outros também já disseram que é saudável, a gente precisa passar por eles, né? E que a gente possa, sei lá, né, daqui para frente, também ver a mulher total, né? Aquela pessoa que, a partir dos seus ossos, construiu uma nova história, uma nova realidade. E que dentro dessas novas histórias a gente também possa ajudar as histórias de outras pessoas, que é o que você faz, meu amor. E eu fico, assim, realmente agradecida a Deus pelo dom da sua vida, porque eu vejo que Ele te usa com muita sabedoria. E isso me alegra, porque eu consegui chegar até você. ai, Então, nós, né? Eu também, eu falo, gente, é, olha esse projeto dela, me dá o dom de fazer isso chegar a mais gente, sabe? Porque é isso, é isso. vivendo, eu tô sentindo e é muito bom. Eu quero que chegue a mais pessoas. Eu sou muito É grata isso. na minha vida, na minha rede, por confiar em mim também, para o seu trabalho, e que a gente cresça juntos, tá bem? É, amém, amém. E será, hein? Eu E lê creio e já depois lá vejo. o conto e me dá feedback. Vamos fazer a nossa foto e Vamos. vamos. Daqui a pouquinho, a Marisa não vai conseguir vir. Essa coisa do horário também, eu vou fazer uma consulta, né, para ver qual horário é melhor para todo mundo. Vamos lá. X. Obrigada. Você consegue vir pro Hotmart ou tá? Certamente, eu deixei amanhã para você, meu amor. Estou te falando sobre isso. Aí a gente vê como a gente pode realmente se juntar, né, e fazer tudo que é necessário crescer. Crescer e multiplicar. Igual os 3 peixinhos que você estava falando, que não importa a quantidade, é porque aqueles 3 peixes futuramente, de repente, vai alimentar muitas pessoas, né? E que se não alimente muitas pessoas, alimente a nós, né? A cada uma de nós. E a gente E tem que é fazer isso. com entrega e maestria, como se estivesse com uma audiência de 1.000, 10.000, 1 milhão. Esse é o diferencial, né? Temos, né? Às vezes o que a gente está falando aqui espiritualmente tem muita gente precisando ouvir. E ouvem. Então, ó, até já. Eu vou encerrar, pegar uma aguinha e vou voltar aqui. Beijinho, gratidão.